mas com relação à atuação do advogado, ele está de parabéns. O advogado tem que sim brigar pelo direito dos seus clientes, principalmente nesse caso que são idosos e aparentemente estão sofrendo uma ilegalidade. Luiz Augusto Durso é advogado, especialista em crimes cibernéticos e professor de direito digital. No vídeo de hoje, pedimos ao nosso convidado para analisar e comentar uma cena da gloriosa série dramática e spin-off de Breaking Bad, Better Call Saul. And that's why I fight for you, Albuquerque. Better Call Saul. E antes de seguir aqui com o vídeo, tenho que lembrar vocês de se inscreverem aqui no nosso canal Meta Studios e seguir o nosso perfil lá no Insta. Valeu! Escolhemos uma cena da primeira temporada, onde Jimmy, também conhecido como Saul Goodman, estava sendo proibido de visitar seus clientes, que estavam sendo explorados por uma casa de repouso de idosos. Na cena, Jimmy decide escrever uma notificação extrajudicial em um pedaço de papelão e de papel higiênico, para adentrar o local de acordo com a lei. Esse tipo de ação que Jimmy tomou teria alguma relação com o que pode ser feito aqui no Brasil? Seria legalmente válido escrever uma notificação extrajudicial em um papel higiênico? Vamos ver o que um advogado tem a dizer sobre isso. Com você, Durso. Fala pessoal, tudo bem? Sou o Luiz Augusto Durso e agradeço o convite ao querido Vitor, ao canal Meta Studios, para fazer de fato o react dessa cena. Eu sou advogado e vamos verificar se Hollywood ou essas grandes produções cinematográficas, de séries, etc., retratam o advogado em sua atividade que seria real ou se é um pouco exagerado, e também a diferença, né, nos Estados Unidos, no Brasil, etc. Então vamos dar uma olhada nessa cena. Ele está tentando encontrar com seus clientes dentro de um asilo, que são idosos, e ele já começa aqui, a primeira fala dele: eu tenho direito, e eu tenho clientes aí agora, eles têm direito de se reunir comigo, e a moça responde então que se ele quiser encontrar com seus clientes, que ele se reúna em outro lugar. É interessante essa primeira fala, porque o advogado sempre tem direito de encontrar com seu cliente, mesmo que ele esteja preso, e mesmo que ele esteja detido. Isso está previsto lá no Estatuto do Advogado, no artigo 7º, inclusive, e também prevê a possibilidade de, sempre que houver uma reunião em que o cliente vai participar, vale dizer, nesse caso seria até uma negociação entre o asilo e os idosos, o advogado pode estar junto. Então aqui, isso no Brasil também condiz com a realidade, a dizer que se houver aqui uma tentativa de comunicação, de reunião com o asilo, o advogado poderia sim estar junto dos seus clientes. Ele tenta entrar aqui no asilo, ele logo é barrado por 2 seguranças e desiste, dizendo que vai embora. Já me chama a atenção aqui essa cena dele virar e desistir, porque advogado normalmente não desiste tão fácil, ainda mais sabendo que a lei está do seu lado, que nesse caso seria uma ilegalidade, né? Ele teria direito pelo menos de se comunicar com o cliente, e esses idosos inclusive, que são às vezes até mais vulneráveis, né? Com questões de saúde, etc. E ele ir embora me chama a atenção. O advogado acho que seria um pouco mais duro, iria brigar, iria chamar a polícia, pelo menos é o que a gente encontra no dia a dia por aí. Mas vamos ver o que vai acontecer. Ele já retornou, já está de volta. Pegou uma papelada, parece que vai ler alguma coisa. Ele começou a escrever, me parece uma comunicação, uma notificação. Engraçado, né? Isso me lembrou uma situação. Ele puxa um papel higiênico para continuar a escrever. Pode parecer muito absurdo você pensar uma comunicação formal, né? Uma petição em papel higiênico ou em papel de pão. Só que isso é uma realidade até que razoável no Brasil. Por exemplo, para habeas corpus, que é uma medida judicial, né, uma ação que se impetra contra a prisão ilegal ou na iminência de sofrer uma prisão ilegal, e muitos presos fazem, né, esse tipo de habeas corpus, elaboram habeas corpus e enviam ao juiz, às vezes em papel de pão, papel higiênico. Me lembrou bem isso, porque o habeas corpus é uma medida que a gente até chama de remédio constitucional e etc, porque qualquer um pode impetrar, não precisa de advogado, um pode fazer para o outro, ou você pode fazer em causa própria, e ele é muito comum contra presos, né, indivíduos estão presos, etc. E a gente às vezes vê, juntado aos autos, os papéis bem
simples assim, escaneados e manuscrito. Também me chama a atenção ele fazer notificação extrajudicial de maneira manuscrita. Não é uma realidade, eu nunca fiz nenhuma petição ou notificação de maneira manuscrita depois de formado, a não ser aqueles trabalhos na faculdade, porque a gente tem, por óbvio, computador, a gente imprime ou manda por e-mail, etc. Não é muito comum ficar fazendo à mão, mas nesse caso era uma situação, a meu ver, desesperada aqui, mas ele poderia muito bem, a meu ver, por isso que eu entendo um pouco exagerada, ir até a sua residência, até seu escritório, terminar a petição e enviar ali a notificação ao asilo aqui. Não precisava fazer dessa forma, por óbvio que tem um exagero na série, mas vamos continuar. Um pouco exagerada essa parte, ele interpelar a empresa, dizendo: vocês estão destruindo papel, por favor, imediatamente pare, você está picotando papel, eu não sou surdo, pare agora mesmo. Ele não tem esse direito, muito menos esse poder de determinar que a empresa imediatamente pare de picotar papel e etc. Ele fala: se não pararem agora, estarão destruindo provas. Então, o advogado pode notificar formalmente, etc., mas não tem o direito, muito menos prerrogativa, de determinar imediatamente da empresa parar de picotar papel. Até porque se o papel for da empresa, não tem problema nenhum, ela poderia fazer o que quiser com a documentação. É interessante porque muitas empresas, elas não fazem destruição assim de papelada, etc., porque tem na lei aqui no Brasil, por exemplo, em relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, ele inverte o ônus da prova. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma premissa do direito é que quem acusa tem que provar. Então, aquele que é acusado, ele só se defende. No caso da relação de consumo, por exemplo, o CDC inverte isso. E aí a empresa acusada é que tem que provar. Então, a documentação é sempre importante. Ela que depois escolhe qual parte vai usar, ou qual documentação, vai usar. Mas excluir a prova, né, remover a prova, gera um ônus para a empresa, que muitas vezes não vai conseguir provar aquilo que está sendo acusado, ou se defender, porque ela destruiu aqui a papelada. Engraçado, ele fala espoliação, esse é o termo, isso é crime. Eu até fui pesquisar, né, espoliação, que na verdade trata-se de desapossar com violência ou fraude algo de alguém, aqui no Brasil, né, lá seria destruir provas. No Brasil, é crime destruir provas se a prova não é sua, ou se a prova já foi apreendida, se você não detém a prova. Porque se você tem um documento, você tem absoluta liberdade com relação a esse documento. Agora, vamos supor que o documento não seja seu, ele esteja apreendido, etc. Aí está previsto lá no Código Penal o crime da supressão de documento, é o 305. A pena é de 2 a 6 anos de reclusão quem elimina prova judicial, elimina documento que não é titular ou proprietário. Muito diferente do caso aqui. Aqui a empresa, o documento é dela. Então no Brasil não seria crime esse cenário, e aí não é o advogado que tem que falar pare, etc. É a polícia que deve ir lá realizar uma busca e apreensão, ou o juiz, por ordem judicial, determinar que se armazene determinado conteúdo ou determinado material. Então essa cena aqui está extremamente exagerada e muito longe da realidade. Pelo menos no Brasil. E aí ele é convidado a se retirar do asilo aqui. Bom, é engraçado, a cena é boa, né? É muito midiática aqui, cinematográfica. Tem alguns detalhes que realmente surgem e demonstram uma emoção, uma atividade bastante parecida com o advogado, que ele corre atrás, que muitas vezes ele é retirado dessa forma. A gente já viu, por exemplo, na imprensa aquela história de patrulha do consumidor, né, e etc, que o jornalista ali, ele é convidado a se retirar, ele é maltratado como consumidor ou como o seu cliente, por aí vai. Então, o advogado normalmente ele tem esse papel de questionar, de ser combatente, etc, mas a notificação aqui não precisava, a meu ver, ser feito à mão, nem daquela forma super rápido. Ele podia muito bem ter ido ao escritório, elaborado no computador, enviado por e-mail ou entregue impressa no mesmo dia, não teria efeito nenhum. Me parece que a série quis retratar isso para mostrar que eles tinham sido notificados oficialmente, e aí todo o material a partir dali removido ou eliminado seria de responsabilidade da empresa, o que não acontece no Brasil. Eu já expliquei para vocês, a empresa tem interesse em ter um material e não é obrigado a fornecer, até porque a gente tem aquela
o princípio constitucional de que ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Então ela só teria que fornecer se sofrer uma busca e apreensão ou determinada ordem judicial bem específica, etc. Então é um pouco diferente a situação no Brasil e um pouco midiática aqui, por exemplo, escrever no banheiro, correndo, falar que destruir prova é crime, é bem complexo e bem diferente com a nossa realidade aqui, mas com relação à atuação do advogado, ele tá de parabéns, o advogado tem que sim brigar pelo direito dos seus clientes, principalmente nesse caso que são idosos e aparentemente estão sofrendo uma ilegalidade. Então foi muito legal participar desse episódio aqui com vocês, desse vídeo. Obrigado, Vitor, obrigado ao Met Studio. Espero aí que com esse vídeo eu possa inspirar o pessoal que está assistindo para vir para nossa área, ser futuros advogados ou advogadas, para defender o direito, e aqui fica muito claro, do cliente. Ele não está fazendo nada em causa própria, ele não está brigando por ele está brigando pelo cliente. E assim normalmente é a vida do advogado. Tá bom, pessoal? Obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.